O amplificador somador, vou colocar aqui, ó, amplificador inversor. Essa configuração é uma configuração vastamente utilizada aí, né, em aplicações com computadores operacionais. Normalmente, né, essa configuração ela é utilizada devido às facilidades do ganho. Então, nós temos basicamente várias entradas. Essas entradas, elas podem ser N, né? N entradas, e a gente tem uma saída que é basicamente a soma, né? O somatório aí dessas entradas. Eu posso ter aqui V1, AVN, e aqui na saída eu vou ter o Vout. Então, basicamente, eu tenho o somatório. Um detalhe importante é que o sinal de saída, nesse caso, ele é invertido, né? Então, a gente tem, em alguns casos, acaba sendo inconveniente, né? Esse sinal aqui ser invertido. Beleza, então, se a gente lembrar como que esse amplificador, né? Como que esse circuito ele é desenhado? Então, nós temos aí uma realimentação negativa, por padrão, né? É uma configuração com realimentação negativa. Então, eu tenho aqui uma realimentação negativa. E as entradas, né? Eu tenho N resistores. Né? Eu posso ter aqui N resistores. Eu vou desenhar 3, mas, né, a gente pode considerar que são N entradas. Aí o número de resistores vai estar alinhado com a quantidade de entradas necessárias para o circuito. Esses sinais, né, eles vão para a entrada inversora. Na entrada não inversora, eu tenho o terra, né, o ground, o GND. Então, aqui, ó, eu posso chamar a primeira entrada de V1, segunda entrada de V2, terceira entrada de V3. Aqui eu tenho Vout. E aí eu vou voltar aqui, né, para fechar a realimentação. As correntes, eu tenho uma corrente I1, uma corrente I2 e uma corrente I3. Então, tenho 3 correntes aí, uma corrente em cada entrada, em cada resistor. Aqui eu tenho um resistor de realimentação, então, consequentemente, eu vou ter uma corrente IF no resistor de realimentação. Vamos dar nome aqui aos resistores, né, aos elementos. Esse elemento aqui é o RF, esse elemento o R1, e esse aqui o R3, e esse aqui, eu vou puxar ele para o lado, o R2. Aqui nós temos uma corrente, né? Que é a corrente de entrada do operacional, vou chamar de I. E eu tenho que lembrar que existe, né, aquele recurso, né, aquela característica dos amplificadores operacionais que é chamado aqui de curto-circuito virtual. Então, o curto-circuito virtual é basicamente aí potencialização da tensão, né? Então, nesse ponto aqui, ó, eu vou ter 0 volts. Por quê? Porque aqui eu tenho 0 volts. Ali eu tenho terra, né? Então, nesse ponto, eu tenho 0. Beleza. Então, lembrando que aqui eu posso ter, né, N resistores. Aqui eu poderia ter uma entrada chamada VN, né? Então, se é 4, 5, 10, 15, enfim, a gente tem o número X de entradas. Beleza. Aí, como que eu vou estruturar a minha equação? A minha equação, ela é baseada, primeiramente, pela lei de Kirchhoff das correntes. Eu tenho a corrente 1, a corrente 2 e a corrente 3. Essas 3 correntes, elas vão chegar aqui. Eu tenho que lembrar que a corrente de entrada, ela é praticamente, né, ela é praticamente igual a zero.
Por que ela é praticamente igual a zero? Porque a impedância de entrada do amplificador operacional tende a um valor infinito, né? Então, eu tenho que lembrar dessa característica do amplificador operacional ideal. Então, dessa forma, se essa corrente aqui vale, né, essa corrente vale zero, essas três correntes, I1, I2 e I3, na verdade, o somatório delas vai me dar a corrente F, né? Porque se não está vindo nada para cá, as correntes que entram nesse nó são essas três correntes, I1, I2 e I3, que, na verdade, né, vai ser o mesmo valor de IF. Então, eu posso escrever que IF, que é a corrente de realimentação, é igual à corrente I1 mais a corrente 2 mais a corrente I3. Bom, mas o que é a corrente de realimentação? O que é o IF? Agora é só usar a lei de Ohm. Usando a lei de Ohm aqui, a gente mata a questão. Corrente. Eu tenho que lembrar o que é corrente. Corrente é tensão dividido por resistência. Então, o que é a tensão no resistor R1? A tensão no resistor R1 é V1, que é onde a corrente entra, menos esse ponto. Mas o que é esse ponto? Opa, esse ponto vale zero. Então, é V1 menos zero, dividido por R1. Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou colocando V1 menos zero? É para a gente lembrar que diferença de potencial é a diferença da tensão do potencial num ponto menos o outro ponto. Isso é diferença. Então, nessas análises, sempre vale a diferença de potencial. A queda de tensão gerada num componente é a diferença de potencial, mas eu tenho que lembrar que a diferença de potencial é a diferença de dois pontos. Muitas vezes a gente não precisa descrever isso, porque um dos pontos estão no terra, né? Então, V1, eu posso falar que V1 é igual a VR1, V2 é igual a VR2, V3 é igual a VR3. Mas por que V3 é igual a VR3? V2 é igual a VR2? E V1 é igual a VR1. Porque esse ponto aqui, ó, é zero. Ó. Esse ponto aqui é zero. Por isso. Mas se não fosse zero, eu teria que fazer a análise dessa forma. A tensão, o potencial no ponto onde a corrente entra em relação ao terra, menos o potencial onde a corrente sai em relação ao terra. Então, eu vou fazer a mesma descrição. V2 menos zero, dividido por R2. E aqui, por fim, mais V3 menos zero, dividido por R3. Reescrevendo, né? Reescrevendo, a gente tem menos Vout dividido por RF. Estou fazendo bem detalhado aqui, né? É igual a V1 dividido por R1 mais V2 dividido por R2 mais V3 dividido por R3. Pronto. Esse menos eu passo para lá. Então, vai ficar Vout é igual. Esse menos eu passo para cá, ó, esse menos. E o RF que está dividindo, eu passo multiplicando. Então, vou pegar todo mundo aqui, ó. V1 dividido por R1 mais V2 dividido por R2 mais V3 dividido por R3. Isso tudo vai ser multiplicado pelo resistor de realimentação, RF. Pronto, essa aqui já é a equação final. Só que o que a gente faz? A gente pega o RF, que é o resistor de realimentação, que é comum para todas as entradas, e coloca ele dentro do parênteses, né? Fazendo a relação de proporção do RF com R1, né? Destacando que o ganho é individual. Então, é meramente
uma modificação algébrica aqui, né, para poder deixar a equação na condição de destacar o ganho individual. Então, Vout vai ser menos, esse RF é como se eu fizesse a distributiva. Então, eu vou pegar o RF, vou dividir pelo R1, multiplicar por V1, mais o RF dividido pelo R2, ele é comum, né? Multiplicado pelo V2, mais o RF dividido pelo R3, multiplicado pelo V3. Pronto. Então, essa é a minha equação final. Lembrando que aqui a gente tem algumas características importantes. Primeira característica é o ganho, talvez seja mais interessante. O ganho aqui, ó, ele é individual, né? Isso torna esse amplificador operacional extremamente interessante. Então, esse cara aqui, ó, esse cara é um ganho, esse é um outro ganho e esse outro ganho. Nesse caso aqui, o ganho da entrada 1, o ganho da entrada 2 e o ganho da entrada 3. Então, tem 3 ganhos individuais. Isso torna esse amplificador bem atrativo, né? Então, as tensões estão aqui, ó, as tensões de entrada. Então, eu tenho um ganho para cada uma delas. Isso aqui pode ser uma desvantagem, mas eu tenho que lembrar que nesse circuito há uma inversão. Nesse circuito há uma inversão. Certo, gente? Então, nós relembramos aí, né, o amplificador somador inversor, que a gente já tratou em outros momentos. Contudo, né, a ideia foi matematizar aqui de uma forma simples. Existem outras formas de matematizá-lo, né? Não vou entrar nesse mérito aqui, mas existem outras formas, se a gente mudar aqui o sentido das correntes e fazer uma análise inversa. A gente pode fazer toda essa matemática, né, de forma até mais trabalhosa que essa foi relativamente simples, né? Para que a gente possa chegar na equação que relaciona, né, a relação da saída com a entrada. Então, a gente pode escrever a equação generalizada como Vout é igual a menos o RF dividido por R1 vezes V1 mais o RF dividido por R2 vezes V2. Aí aqui, ó, eu posso colocar quantas entradas eu quiser. O RF dividido por Rn, N entradas, vezes Vn. Então, essa, né,